Irmãos, irmãs, amigos, irmãos internautas, lembre-se, irmãos, que esta é uma reunião especial, reunião de oração dedicada ao Espírito Santo do nosso Pai, o nosso Deus. Por isso, irmãos, saibamos valorizar as reuniões desta igreja. E eu quero fazer um convite ao senhor, à senhora, vocês jovens, amigos, irmãos internautas, quando puderem, sejam frequentes às reuniões desta igreja. Não falte, irmãos, às reuniões por um motivo qualquer, mas justifiquem as suas faltas às reuniões por um motivo muito justo, porque é aqui, nesse tabernáculo santo, é aqui, nesta casa do nosso Deus, nesta casa de oração, que nós iremos aprender mais a respeito da doutrina, o evangelho do reino dos céus. É aqui, irmãos, que nos é dado a oportunidade de nós falarmos com Deus, com Jesus, com a Virgem Maria Santíssima, com a Santa Avó Rosa, com o profeta Santo Irmão Aldo, através da nossa oração. Eu vou ler, irmãos, a mensagem do boletim para a reunião de oração, boletim da Igreja Apostólica, datado do dia 17 de março deste ano 2020. A vigilância e a oração. Uma das coisas importantes na vida do Filho de Deus, para não perder a comunhão com o Pai, nem ficar enfermo, além da oração, é a vigilância. A fé sem obras é nula. A oração é um dos frutos da fé, é o exercício da fé. Mas se alguém orar muito e não vigiar, para não cair em tentação ou em pecado, seus esforços serão infrutíferos. Portanto, todo filho de Deus deve ser dado à oração e à vigilância. O Divino Mestre ensinou dizendo assim: e olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonarias, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho de Deus. E o apóstolo São Pedro disse a mesma coisa, em outras palavras a saber: sede sóbrios, vigiai, porque o espírito mau, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. A vigilância consiste em prestar atenção em tudo o que se passa no seu pensamento e em seu próprio corpo, em derredor dele ou no meio em que vive. E qualquer coisa que se notar de anormal, de estranha ou suspeita, deve ser repelida com a oração. A oração é uma arma que Deus deu aos seus filhos para o afastamento do inimigo e a destruição de todo o mal. O que quer dizer sóbrio? Sóbrio significa moderado nos apetites da vontade da carne, isto é, do instinto humano ou do espírito, que se manifesta nos 5 sentidos, a saber, visão, audição, olfato, paladar e tato. Então o apóstolo ensina que se deve ser temperante no uso dos sentidos. E por quê? É porque o poder do mal conhece a fraqueza do corpo humano e tenta o homem a abusar e contrariar a lei da natureza criada por Deus, levando-o a desobedecer e pecar. O espírito das trevas tenta o homem com ilusões de poder, riquezas, engrandecimentos, recreações e outras coisas mais, a fim de que ele se descontrole no uso dos seus sentidos. E ele faz isso com 2 objetivos principais. O primeiro consiste em prender o homem nas trevas,
o que é a primeira morte espiritual. E o segundo é o enfraquecimento do corpo até sua eliminação, para ligar o espírito às cadeias da escuridão, que é a segunda morte espiritual. Por isso, o apóstolo São Pedro usa a expressão tragar. O poder das trevas forma com seus espíritos um só corpo maligno espiritual, que é das trevas. E ele traga o espírito do ímpio, isto é, o envolve e apodera-se dele. E esse então passa a fazer parte da cadeia da escuridão ou corrente maligna. Mas Jesus Cristo disse assim: quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E também disse: vigiai, pois em todo o tempo orando. Em verdade, quem ouvir esses ensinamentos viverá. Pelo paladar, o poder das trevas contamina o corpo, a alma e o espírito, prendendo o homem nos vícios de fumar e beber bebidas fortes ou bebidas mais fracas, porém proibidas por Deus, ou no uso de drogas entorpecentes, ou na glutonaria, que é o de comer demais. Tentando o homem pelo uso desordenado do paladar, o maligno consegue dar enfermidade aos órgãos do seu corpo. E qualquer pessoa que alimenta vícios do paladar, ainda está em trevas, isto é, não alcançou de uma vez o reino de Deus. E pelo sentido da visão, o poder das trevas tenta o homem à cobiça, à inveja, à corrupção do caráter, etc. E faz o homem ver demais, encontrando defeitos que não existem no próximo, e faz andar por caminhos perigosos. E a esse respeito, Jesus Cristo disse o seguinte: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, que significa a riqueza e a cobiça. O poder do mal cega o homem com as suas trevas, para afastá-lo da verdade e da luz. Ele domina o sentido da visão, para prender o homem aos encantamentos e aos deuses falsos. E são inúmeros os encantamentos criados pelo espírito das trevas, para afastar os homens da luz ou da comunhão com Deus vivo. Por isso, fez bem o apóstolo São Pedro em dizer assim: sede sóbrios, vigiai. Vigiar é também prestar atenção para não cair no erro. A vigilância deve ser seguida de oração e obediência à doutrina e disciplina. E pela audição, o poder do mal procura vencer o homem também. Ele fala através de outro homem coisas injustas e cheias de iniquidade. Faz a criatura que não guarda essa doutrina em seu coração encher-se de trevas, com a audição de calúnias, mentiras, lendas, músicas profanas, anedotas, etc. Tenta o homem a ficar preso às rodas dos escarnecedores, tentando-o a gostar de ouvir coisas do mundo. Portanto, o poder do mal procura vencer o homem pelo mal e o exagerado uso do aparelho auditivo. E pelo olfato é tentado o homem, e pelo tato também. O príncipe das trevas usa a mão do ser humano para atos libidinosos e imorais. E a falta de cuidado e o exagero no uso dos sentidos constitui uma porta aberta para o maligno. E por aí se vê que muita gente fica doente por não ser sóbria. É, pois, necessário que todos vigiem sempre, resistam ao mal pela oração, com temor e obediência a Deus.
E quando alguém for tentado a ter pensamento mau, ou ficar ouvindo conversas profanas e perniciosas, ou a olhar coisas más e ver com maus olhos, ou a usar mal as mãos, ou a ser exagerado no uso do paladar ou dos outros sentidos, deve lembrar-se logo do nome de Jesus e clamar também pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo com fé, pois eles são os nossos modelos e têm todo o poder dos céus. Devem orar imediatamente, combatendo o mal. Vigiando, percebe-se o mal e a tentação, e orando, recebe-se o amparo do Consolador e do seu sucessor, e com isso cessa a tentação e desaparece o mau pensamento e todo o mal. Cristo ensinou que se deve vigiar em todo o tempo orando, porque o maligno quer interromper a nossa comunhão com Deus para fazer de nós o que ele quiser. O espírito das trevas tenta, e se o homem cair, cedendo à tentação e fazendo o que o poder do mal quer, estabelece comunhão com ele e fica em trevas, sendo dominado por ela. Mas se o resistir, continuará em comunhão com a luz, ou seja, com o Espírito de Deus, e viverá para todo sempre. Amém. Vejam, prezados irmãos, irmãs, amigos, irmãos internautas, para que nós, irmãos, possamos ser merecedores de todas as virtudes divinas, para que nós possamos gozar de todas as bem-aventuranças do reino dos céus, que a nós é dado por Deus, o nosso Pai, por Jesus, nosso Senhor, pela Virgem Maria Santíssima, pela Santa Avó Rosa e pelo profeta Santo Irmão Aldo. Nós precisamos, irmãos, estar vivendo uma vida consagrada, uma vida santificada com estes santos, obedecendo às suas leis, seus mandamentos, colocando, irmãos, em prática no nosso viver, somente as coisas boas que alimentam a nossa alma, o nosso espírito, as coisas boas que fortalecem a nossa fé e que nos aproxima cada vez mais do nosso Deus, da nossa salvação. Daí, prezados irmãos e irmãs, o Senhor, a Senhora, jovens, saibamos evitar tudo aquilo que é imoral, tudo aquilo, irmãos, que é contra as leis, que é contra os mandamentos de Deus, nosso Pai, e que leva a criatura, que leva o filho ou a filha de Deus à desobediência e ao pecado. Estejamos sempre em vigilância e em oração, para não cairmos em desobediência ou em pecado. É o que nos ensina o amado apóstolo São Pedro, quando ele disse assim: vigiai e orai a todo instante, pois o devorador, o inimigo de vossas almas, anda em derredor de vós, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Irmãos, estarmos sempre em vigilância e oração, até porque, irmãos, nós não sabemos a hora do perigo. Nós não sabemos, irmãos, a hora da cilada do inimigo. Inimigo este que é formado por um número incontável, um número muito grande de espíritos da maldade. E este espírito da maldade, o inimigo das nossas almas, ele é astuto e ele está sempre procurando o meio. Ele está sempre procurando um jeito de nos fazer pecar. Irmãos, e ele conhece todas as fraquezas do ser humano. O inimigo, irmãos, ele conhece todas as fraquezas de cada um de nós. E então ele tudo faz para que o Filho de Deus, o inimigo tudo faz para que o apostólico, a apostólica possa contrariar as leis e os mandamentos de Deus, nosso Pai, levando essa pessoa à desobediência e ao pecado. Daí, irmãos, a importância de estarmos sempre em vigilância e oração, a importância de lutarmos pela nossa santificação,
pelo nosso preparo espiritual, para que nós possamos ser aqui neste mundo como uma luz a brilhar, para que nós possamos ser os verdadeiros filhos e filhas de Deus, o nosso Pai. Porque vejo, irmãos, uma pessoa que procura viver no mundo de pecados, aproveitando tudo que o mundo oferece, as modas inconvenientes, os costumes errados. Uma pessoa, irmãos, que vive no mundo de pecados, que não pratica no seu viver a doutrina, o evangelho do reino dos céus. Uma pessoa que não vigia, que não ora, não pratica no seu viver as qualidades de um verdadeiro filho ou filha de Deus. Não pratica a bondade, a humildade, a paciência, o perdão. Não pratica no seu viver o arrependimento, o amor ao próximo, a perfeita união fraternal. Irmãos, pessoas que vivem nesta situação acabam se esquecendo do primeiro amor. E sendo, irmãos, muitas vezes um apostólico ou uma apostólica, esquecem do seu primeiro amor. Aquele primeiro amor quando veio participar das primeiras reuniões desta igreja. Quando adentrou pela primeira vez esta casa de oração. Se arrependeu dos seus pecados. Se entregou a Deus, a Jesus, a Virgem Maria. Se entregou a Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Aldo. Passou a obedecer a doutrina, a disciplina desta igreja. Fez o seu voto de servir ao reino dos céus, complementou o seu voto, reforçou o seu voto lá no tanque batismal, ao ser submergido nas águas, fez o seu voto, declarando morrer para o mundo, viver somente para Deus, para o Divino Espírito e para o Consolador. Então vejo, irmãos e irmãs, amigos e irmãos internautas, quando se perde o primeiro amor, acaba se perdendo o amor à igreja, acaba se perdendo o amor aos trabalhos apostólicos. E muitas vezes, por não vigiar, por não orar, acaba enfraquecendo a sua fé. E muitas vezes, irmãos, infelizmente, acaba perdendo a fé até no próprio Deus. Acaba perdendo a fé em Jesus, na Virgem Maria Santíssima, na Santa Avó Rosa, no Santo Irmão Aldo. E com isso, passam a ser pessoas de coração vazios, sem virtudes, pessoas desmotivadas. Irmãos, o que nós vemos no mundo de hoje? O mundo, irmãos, conturbado. O mundo, irmãos, onde impera a ganância, onde impera a soberba, o orgulho, a vaidade, onde impera a maldade. O mundo, irmãos, onde muitas pessoas, infelizmente, se esqueceram do primeiro amor. E como consequência, irmãos, nós temos aí um mundo cheio de dor, um mundo cheio de maldade. Como consequência, irmãos, nós temos aí um mundo carente de paz, de amor, de união, de felicidade, onde tudo neste mundo é passageiro. Mas Jesus previu isso. Jesus previu, irmãos, essa falta de fé, o enfraquecimento da fé. Está registrado lá em São Mateus, capítulo 24, versículo 12. Quando disse assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então vejo, irmãos, o quanto nós precisamos lutar pela nossa santificação, o quanto, irmãos, precisamos lutar pelo nosso preparo espiritual, irmãos, para que nós possamos ser aqui nesse mundo como uma luz a brilhar, para que nós possamos ser os verdadeiros filhos e filhas de Deus, o nosso Pai. Valorizemos, irmãos, a reunião de oração. Como eu disse, é a oportunidade que temos de falarmos com o nosso Pai, o nosso Deus. Irmãos, e o Santo Irmão Aldo, numa das suas mensagens, num dos boletins, o Irmão Aldo ensinando sobre a oração, ele mandou escrever assim:
Muitos não sabem orar e nem clamar aos céus. Não fazem ideia da força e do poder da oração. Práticas às vezes esquecidas por muitos dentre o povo, que se acostumam com a proteção que temos da Santa Avó Rosa e dos santos e anjos, mas se esquecem de orar, de prestar o seu louvor, gratidão e adoração a Deus Pai, a Santa Avó Rosa, a Jesus nosso Senhor, a Virgem Maria e ao Espírito Santo do Pai. Esquecem de orar quando vão dormir, para agradecer pelo dia que tiveram, pela proteção que lhe foi concedida a si e a sua família, agradecer pela saúde, pelo pão de cada dia, e suplicar a proteção e o amparo para ter um bom descanso, tanto para si como para o seu lar. Esquecem de orar ao levantar pela manhã, agradecer por mais um dia na sua vida, e rogar pelo seu lar, pelo seu trabalho, pela sua igreja, rogar por este país, pelos que nos governam, para termos paz e prosperidade. E na mensagem o irmão Aldo diz assim: devem dar graças nas horas das refeições, e em qualquer momento importante da sua vida devem orar, ao sair de casa para o trabalho, para a escola, para tratar qualquer assunto do seu interesse. Sempre peça a sabedoria, a direção sábia da Santa Avó Rosa, por ser ela o nosso consolador e a nossa protetora. O irmão Aldo, nessa mensagem, ele faz uma pergunta: por que devem orar? Porque a oração é força, poder, é o escudo que nos protege a cada dia. Porém, não se esqueçam dessa doutrina, diz o irmão Aldo, que Deus ouve os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor, mas rejeita a oração do orgulhoso, do soberbo e dos que vivem na prática da injustiça. Então vejo, irmãos, no momento da oração, estejamos, irmãos, com um coração puro, sincero e leal. Com a certeza, irmãos, que estamos realmente vivendo uma vida consagrada, uma vida santificada com o nosso Deus, com Jesus, com a Virgem Maria Santíssima, com a Santa Avó Rosa e com o profeta Santo Irmão Aldo. Irmãos, e na sua oração, peçam as bênçãos para o seu lar, para o seu trabalho, para a sua família. Peçam as bênçãos para os pais, para os filhos, para esta igreja, para que ela possa continuar sendo o tabernáculo de Deus entre nós, o reino dos céus aqui nesta terra. A igreja que tem a missão gloriosa de preparar santos para a glória de Deus. Peçam as bênçãos, irmãos, para este país, para este mundo, para estas pessoas que vivem neste mundo, um mundo tão carente de paz, de amor, de felicidade. Esta paz, irmãos, que nós temos aqui, nesse tabernáculo santo, e esta paz, ela precisa ser propagada, ela precisa ser mostrada ao mundo. E lembre-se, irmãos, amigos, irmãos internautas, o fiel apostólico não deve ter medo. Nós não podemos ficar amedrontados com a situação que o mundo caminha. Por quê, irmãos? Porque nós somos a igreja forte que não teme o mal. Lembre-se, irmãos, que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Ele nos fez, Ele nos criou, a sua imagem, a sua semelhança, para que nós o servíssemos, para que nós o amássemos. E que em tudo fôssemos um exemplo de fidelidade, de amor e de perfeição. Ele nos fez para vivermos aqui neste mundo, mas sermos pertencentes ao seu reino e à sua glória. Momentos de dor, momentos de dificuldades, falemos com o nosso Pai, falemos com Jesus, com a Virgem Maria, com a Santa Avó Rosa e com o Santo Irmão Aldo. Irmãos, e se estivermos realmente com um coração puro, sincero e leal, seremos merecedores de todas as virtudes divinas e gozaremos de
todas as bem-aventuranças do reino dos céus. Amém. Portanto, prezados irmãos e irmãs, deixo esta mensagem em seus corações, guardem-na em seus corações, procure colocar em prática no seu viver. Irmãos, eu lhes dou um conselho: sejam sábios. Tome muito cuidado, irmãos, com o que ouve, com o que postam nas redes sociais. Lembre-se, irmãos, das palavras do santo irmão Aldo. Muito cuidado com a internet e com as redes sociais, para que não possam ser taxados na roda dos escarnecedores da rede social. Sejamos sábios no ouvir, no falar. Sejamos sábios no tomar das nossas decisões. Irmãos, e qualquer dúvida que tiverem, fale com a direção. Procure informações com a direção desta igreja. Alguém capacitado que pode tirar as suas dúvidas. Mas sejam fiéis. E lembre-se, irmãos, vigilância e oração para não cairmos em desobediência ou em pecado. Portanto, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, da Santa Mãe Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, do profeta Santo Irmão Aldo, também em nome da direção desta igreja, eu agradeço a presença de todos, irmãos e irmãs. Agradeço também os nossos irmãos, o trabalho dos nossos irmãos coralistas. Agradeço também aos nossos, muito obrigado aos nossos irmãos, amigos e internautas. E eu lhes digo, continue nos prestigiando, continue nos assistindo. E lembre-se, irmãos, a casa de Deus é a casa de oração. Na sua primeira oportunidade, venham fazer parte desta comunhão com o reino dos céus. Nós iremos, irmãos, convido os que estão assentados para ficarem em pé. E nós vamos, irmãos, antes da oração final, nós vamos cantar o hino de número 176 do nosso inário, Reunidos em Oração. Reunidos em oração, pedimos mais perfeição a Ti, ó Santa Avó Rosa, divina fonte de inspiração. Suplicamos-te, ó Santa Avó Rosa, tua graça e tua unção, para que estejamos sempre unidos num só Espírito, num só coração. Amém. Irmãos, é o momento da oração. Nós temos alguns minutos para fazermos a nossa oração individual. A você também, jovem, amigos, irmãos internautas, estejam em comunhão com o reino dos céus. Neste momento de oração, peçam as bênçãos do Pai, de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa, do profeta Santo Irmão Aldo. Oremos.
Amém. Nós vamos ainda cantar, irmãos, o hino de número 118 do nosso inário. Graças te damos, ó Pai. Graças te damos, ó Pai, te louvamos em preces e cantos, pela unção celestial, pela vida de anjos e santos. Graças te damos, ó Pai, pela glória do teu amor, pela comunhão contigo, por Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Todos em sentido de oração, como sinal de reverência ao nosso Deus, vamos finalizar a nossa reunião de oração. Ó glorioso Deus, Santíssimo e Onipotente Pai Celestial, todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão e adoração sejam dadas ao Senhor Deus, ao Teu Divino Espírito, a Jesus nosso Senhor, a Santa Mãe Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e ao Santo Profeta Irmão Aldo, por esta oportunidade belíssima que nos concederam, Pai, onde nós aqui reunidos, nesse tabernáculo santo, reunidos nesta casa do Senhor, ó Deus, podemos louvar, glorificar o reino dos céus, através do nosso culto de louvor e adoração, através desta reunião de oração. Pai bendito, estamos chegando ao término de mais esse trabalho, estamos finalizando esta reunião de oração, e eu peço ao Senhor, glorioso Deus, que abençoe a todos esses teus filhos e filhas, irmãos e irmãs, amigos e irmãos internautas, todos aqueles, Pai, que estão em comunhão com o reino dos céus, que estão com o pensamento voltado no Senhor, ó Deus, em Jesus, na Virgem Maria Santíssima, na Santa Avó Rosa, no profeta Santo Irmão Aldo. Pai bendito, estende tuas santas mãos poderosas sobre eles e unja-os com a tua graça e com as tuas virtudes. E neste momento, ó Pai, muitos irão retornar para os seus lares, abençoa-os, livra-os dos perigos, livra-os dos males, concedendo-lhes uma boa noite de descanso, uma boa semana de trabalho, de afazeres, e que em suas vidas, em seus lares, seja a morada do teu divino Espírito, bem como dos teus santos e anjos. Peço também à Senhora, bendita e Santa Avó Rosa, peça ao Senhor, profeta Santo Irmão Aldo, ó Jesus bendito, Mãe, Virgem Maria Santíssima, que abençoe a todos, que as virtudes divinas e celestiais possam estar sempre presente no viver de cada um destes teus filhos e filhas, nos seus lares e com as suas famílias, abençoando também aqueles irmãos e irmãs que aqui não puderam estar por motivo justo, mas se eles merecerem, abençoe os mesmos, concedendo-lhes a paz de espírito, proteção e bênçãos celestiais, abençoando também a esses que colocaram seus nomes, nomes de alguns amigos, parentes, nesta caixa de pedidos de oração. Bendita e Santa Avó Rosa, Santo Profeta Irmão Aldo, conhecem o coração de cada um deles, conhecem as suas necessidades, e se eles merecerem, abençoa-os, dando alívio para as suas dores, dando a solução para todos os seus problemas, e que o grande poder do nosso Deus possa estar sempre presente no viver de cada um deles.
Pai bendito, Jesus, Mãe Virgem Maria Santíssima, Santa Avó Rosa, Santo Profeta Irmão Aldo, estende tuas santas mãos sobre este país, sobre este mundo, sobre as pessoas que vivem neste mundo, para que possam alcançar uma verdadeira paz, a paz de espírito, proteção e bênçãos celestiais, e todo o mal feito, todo o mal seja destruído. Bendita e Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, eu lhes agradeço por tudo quanto tem feito por nós, por este país e por este mundo. Prezados irmãos e irmãs, eu também lhes desejo que as bênçãos do Deus vivo, as bênçãos de Jesus nosso Senhor, da Santa Mãe Maria Santíssima, bem como as bênçãos da Santa Avó Rosa, o Consolador, e do Santo Profeta Irmão Aldo, esteja sempre presente no viver de todos, hoje e sempre. Amém. A paz do Senhor a todos.